Olá meninas, para quem não me conhece eu sou a Tatiana do blog mamãereal.com e recebi vários e-mails e pedidos das leitoras para gravar mais vídeos. Eu tenho escrito bastante textos, mas não tenho gravado muito vídeo, então hoje eu resolvi fazer um vídeo para vocês sobre um assunto que eu acho bem interessante, e esse assunto é 4 sinais para perceber, que nos ajudam a perceber se a gente está demasiadamente ocupado. Então, o dia tem 24 horas e eu acho que um dos maiores desejos de nós, mamães, era que o dia tivesse mais horas, mais 3, 4, 5 horas. Mas, né, Deus é sábio e se Ele criou o dia com 24 horas e criou a gente, né, com necessidade de dormir por 6, 7 horas, e necessidade de comer, e necessidade, né, de relaxar, descansar e necessidade de cumprir responsabilidades também. Eu creio, né, que ele sabe o que fez e que a gente tem que analisar, né, como a gente tem usado esse tempo. Analisar as nossas prioridades para realmente usar esse tempo bem. E eu achei muito interessante um livro que lançaram aqui nos Estados Unidos, que chama Breaking Busy. E é de uma autora chamada Ali Worthington. E ela escreveu esse livro falando que antigamente, falar pra todo mundo, eu sou ocupado, eu sou ocupado, eu sou ocupado, era algo assim, a pessoa é ocupada, importante. Mas hoje em dia, se você for ver nas empresas que contratam e tudo mais, uma pessoa que está o tempo todo ocupado não é uma coisa boa, significa uma pessoa que não sabe administrar bem o tempo. E ela escreveu um livro, né, e eu achei interessante, ela fala 4 sinais que a gente pode analisar para ver se a gente está demasiadamente ocupado, se a gente tem aceitado compromissos demais, ou se às vezes a gente tem usado o nosso tempo de uma maneira errada, né? Não tem usado o nosso tempo de uma maneira sábia, dedicado a tempo a coisa que a gente não deveria estar dedicando, ou se a gente está equilibrado e está sabendo usar bem o nosso tempo. Claro que todas nós temos fases, com um bebê recém-nascido, ou um parente doente, ou alguma coisa que acontece que a gente fica extremamente ocupada, né, e sobrecarregada. Mas se isso é uma constante na nossa vida, se a gente está o tempo todo, por anos, sobrecarregado demais, ocupado demais, sem tempo demais, a gente talvez tenha que analisar um pouquinho como a gente tem usado o nosso tempo. E ela fala, né, os 4 sinais para a gente perceber se a gente está demasiadamente ocupado são o seguinte: o primeiro é a inabilidade de controlar os nossos sentimentos. Quando a gente, assim, por qualquer coisinha explode, ou por qualquer coisinha, assim, fica irada com os nossos filhos, ou se uma coisa normal do dia a dia tira totalmente a nossa paz, por exemplo, né, você tá preparando ali o café da manhã e o leite cai no chão, e aquilo ali, claro que é uma situação chata, mas se aquilo ali vira um motivo, assim, muito grande de explosão e tudo mais, se a gente tem essa inabilidade de controlar os nossos sentimentos, de respirar, né, quando alguma coisa não sai como previsto, é porque provavelmente a gente pode estar um pouco sobrecarregada. O segundo sinal que a gente está sobrecarregado demais é a falta de cuidado próprio, a falta de cuidado com a gente mesmo. Se a gente nunca tem tempo para dormir, né, 6, 7 horas por noite, se a gente não tem tempo para se alimentar ou para preparar uma refeição para os nossos familiares, né, se no dia a dia a única coisa que a gente faz é parar no drive-thru de um restaurante, um McDonald's, pegar um lanche e comendo no carro porque a gente não tem tempo de almoçar, jantar, ou se a gente nunca tem tempo de ir no médico, fazer um check-up, ver se está tudo bem com a gente tem que ver se a gente não está se sobrecarregando demasiadamente, porque essas são necessidades básicas do ser humano, e se a gente não tem tempo para se cuidar, a gente vai sentir lá mais tarde no nosso corpo, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer ter uma vida saudável por muitos anos para aproveitar, né, essa vida, os nossos filhos e as bênçãos de Deus. O terceiro ponto é negligenciar relacionamentos importantes. Se constantemente a gente está negligenciando os relacionamentos que são importantes na nossa vida, é porque algo está errado também, né? Se constantemente os nossos filhos estão cobrando da gente: mamãe, você faltou de novo a minha apresentação da escola, você foi a única mamãe que não foi. Ou se o nosso marido, né, de novo você vai checar teu e-mail durante a janta, né? Ou se a gente tem que ficar todo dia trabalhando até 2 horas da manhã e não pode deitar para dormir junto com a nossa família, se a gente está negligenciando esses relacionamentos, se a gente nunca tem tempo para sentar com uma amiga e conversar e bater papo, ou, né, tá nas datas importantes fazer uma visita para os nossos pais idosos, se a gente está negligenciando esses relacionamentos importantes, as pessoas que estão mais próximas da gente, é porque algo está errado e significa que a gente está se sobrecarregando de outras coisas. E o quarto ponto
Deixa eu ver aqui, peraí. Que ela fala que é muito importante, o quarto ponto que ela fala que é muito importante é o seguinte: ter limites não é um defeito ou um problema em meu caráter. É o design de Deus para que possamos perceber que precisamos dele. Então, ter limites, não poder fazer tudo, não é um problema. Às vezes a gente se sente culpada porque a gente é limitado. Mas na verdade, essa limitação faz a gente perceber que a gente depende de Deus e depende um do outro. É até um pouco de orgulho da nossa parte a gente acreditar que a gente pode fazer tudo por todo mundo sozinha. Porque isso é um pouco de orgulho de independência. Não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. Então, o quarto ponto, quando a gente negligencia o nosso relacionamento com Deus, se a gente não tem mais tempo para orar, para ler a palavra, ou a gente não tem tempo às vezes de, aquele tempo assim de desligar tudo e simplesmente assim, não, vou meditar um pouco, vou pensar sobre a minha vida, vou organizar meus projetos, conversar com Deus, ir para a igreja, fazer algo que faz bem pra gente, pra nossa alma, pro nosso espírito. Se a gente está o tempo todo, nunca tem tempo para isso, provavelmente é um sinal de que a gente realmente tá se ocupando demais, tá dizendo sim para muitas coisas. E eu gosto muito de uma frase que fala assim: sempre que dizemos sim para alguma coisa, estamos dizendo não para outras coisas. E é uma realidade, porque a gente tem 24 horas por dia e a partir do momento que a gente diz sim para certas coisas, outras coisas não vão poder ser realizadas. Então a gente precisa de sabedoria e discernimento para saber para o que a gente deve dizer sim e para o que a gente deve dizer não. E priorizar aquelas coisas que realmente são importantes na nossa vida nessa fase que a gente está vivendo. E tem uma historinha que eu ouvi também de uma pessoa essa semana, e ela conta que ela morava assim, no interior aqui dos Estados Unidos, numa fazendinha e tal, e quando ela era criança, tinha os seus 8, 9 anos, ela ajudava o pai dela a buscar lenha para colocar na lareira, para fazer fogo na lareira, para manter a casa aquecida. E sempre que eles iam pegar a lenha, ela fazia assim com os braços e o pai dela ia pondo as lenhas, mas o pai dela sempre colocava na medida certa que ela conseguia carregar e também na medida certa que ela conseguia ver o que estava à frente, que ela conseguia respirar. O pai dela nunca punha a lenha até aqui em cima, que ela não conseguisse ver, que ela não conseguisse caminhar, que ela não conseguisse carregar aquele peso. E ela fez uma comparação muito legal, que é a nossa vida assim como mãe, como mulher. Claro que a gente tem as nossas responsabilidades, claro que a gente tem coisas que a gente precisa sim realizar, a gente precisa cumprir, a gente tem despesas financeiras que a gente precisa pagar, a gente gosta de estar envolvido em ministério, em coisas para ajudar outras pessoas, para ministrar na vida das pessoas. Algumas de nós precisam trabalhar fora e mais em casa, as que não trabalham fora têm a responsabilidade do lar. A gente tem tudo isso, o tempo que a gente precisa passar com o nosso marido, a gente tem muitas responsabilidades. Mas Deus, Ele é um pai bom e Ele sabe até onde a gente pode ir. Então sempre que Ele põe a lenha ali no nosso colo, Ele põe de uma forma que a gente consegue carregar, que a gente consegue continuar caminhando. Ele nunca vai encher demais que você caia pelo caminho. Só que tem as pessoas que às vezes têm expectativas sobre a gente deixa elas terem e elas vão colocando mais lenha do que a gente pode carregar. E quando a gente começa a permitir que as expectativas, seja de nós mesmas ou dos outros, vão acrescentando nessa pilha de lenha, o que acontece? A gente vai cair uma hora com essas lenhas todas e tudo vai cair no chão. Então que a gente possa ter sabedoria de saber o que Deus está colocando nos nossos braços, o que Ele quer que a gente carregue, porque o fardo dele é leve e suave, e Ele vai dar graça para a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer, mas que a gente não se deixe encher de coisas que são simplesmente expectativas dos outros, ou má administração do nosso tempo, que a gente tenha essa sabedoria, e de saber que ser ocupado não é necessariamente ser frutífero. A gente pode estar muito ocupado e fazendo coisas que não vão produzir frutos bons, nem pra gente, nem pros outros, não vão produzir coisas que tenham valor. E por outro lado, a gente pode ser uma pessoa que tem uma vida equilibrada, que tem tempo, mas que está produzindo frutos bons. Então que a gente possa ter essa sabedoria e que a gente não deixe que as expectativas exageradas nos derrubem no caminho, mas que a gente tenha aquele discernimento
de saber até onde a gente pode ir, conhecer os nossos limites e saber administrar o nosso tempo bem. Espero que vocês tenham gostado, uma boa semana para todas vocês. Esse é o blog mamãereal.com, meu nome é Tatiana Schulz e você pode curtir lá a nossa página no Facebook para estar sempre conectado com a gente e também compartilhar os vídeos e os textos para que outras mulheres sejam edificadas. Eu agradeço muito cada vez que vocês compartilham o meu material, tá bom? Um beijo grande para todos vocês.